Karl Marx identificou 4 sistemas econômicos, ou modos de produção distintas, cuja sucessão marcou a evolução da civilização europeia. Então, ele identificou 4 sistemas econômicos. Quais são? Primeiro, comunismo primitivo. Segundo, escravismo. Terceiro, feudalismo. E quarto, capitalismo. Então, hoje quero tratar sobre isso, serão os próximos parágrafos, 2, deste texto de um pequeno livro de História do Pensamento Econômico, do Hunt, este aqui. Um livro apenas introdutório sobre História do Pensamento Econômico. Eu não gosto muito deste livro, aliás, eu não gosto desse livro porque ele tem um viés socialista, e isso para mim é um reducionismo absurdo dos fatos históricos da economia, ou dos fatos econômicos. Mas, como introdução, tudo bem, não tem problema. Depois que eu terminar ele, que eu já estou quase na metade, a gente encontra um livro melhor. Hoje, então, quero tratar sobre essa identificação que Karl Marx fez dos 4 sistemas econômicos, lembrando que eu estou no capítulo 6 deste livro, que o título é o seguinte, cujo título é o seguinte: As doutrinas socialistas, a teoria econômica de Karl Marx. Já tratei sobre o materialismo histórico, já tratei sobre o modo de produção e as forças produtivas, que são os 2 conceitos centrais também, aí, juntamente com o materialismo histórico, mais-valia, entre outros. O modo de produção compõe-se de 2 elementos, as forças produtivas e as relações de produção. As forças produtivas englobam as ferramentas, enquanto fábricas, enfim, as relações de trabalho constituem as relações sociais. Também já tratei sobre o conceito do que seja infraestrutura e superestrutura para Karl Marx. Karl Marx entende que a infraestrutura é a base de todo o sistema econômico, de todo o conjunto do sistema econômico. O modo de produção foi denominado por Karl Marx de infraestrutura. Ele coloca a economia, né? Ou melhor, ele coloca a economia como infraestrutura da sociedade, e superestrutura, aquilo que tem sobre religiões, éticas e leis, costumes e instituições sociais, ele coloca como superestrutura, e que a infraestrutura é quem determina a superestrutura. De modo geral, é isso. Então vamos continuar essa temática tratando sobre os 4 sistemas econômicos que Karl Marx coloca. Então, Marx identificou o comunismo primitivo, escravismo, sempre confundo com escravagismo, feudalismo e capitalismo. Em cada um desses sistemas econômicos dominava um único modo de produção caracterizada por determinadas forças produtivas e determinadas relações de produção, ou em uma... Vamos repetir isso aqui, ó. Comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo. Em cada um destes sistemas econômicos dominava um único modo de produção caracterizado por determinadas forças produtivas e determinadas relações de produção. Ou seja, que são forças produtivas, como eu já mencionei, ferramentas, fábricas, equipamentos, coisas assim. Relações de produção são relações sociais. Então vamos repetir. Cada um desses sistemas econômicos dominava um único modo de produção caracterizado por determinadas forças produtivas, máquinas, equipamentos, fábricas e determinadas relações de produção, relações sociais, ou em uma estrutura particular de classes. A necessidade de ampliar e aperfeiçoar a produção, visando a satisfazer a crescente demanda social, conduzia inevitavelmente a modificações nas forças produtivas, sem que as relações de produção, isto é, as relações de classe defendidas encarnecidamente, sofressem alterações. Instauravam-se, então, conflitos, tensões e contradições entre as forças produtivas em transformação e as relações sociais de produção que se mantinham inalteradas. Tais conflitos e contradições cresciam em intensidade, até que em uma sucessão de violentas erupções sociais punha abaixo do antigo sistema, dando origem a um novo sistema caracterizado por novas relações de classe, compatíveis, ao menos por algum tempo, com as forças produtivas transformadas. Em todo o modo de produção, as contradições entre as forças produtivas e as relações de produção manifestam-se sob a forma de luta de classe. Então, para Karl Marx, ele entende que a luta de classe é a manifestação das contradições entre modo de produção, entre forças produtivas. O modo de produção é o conjunto de força produtiva mais relações de produção. Então, essa contradição entre forças produtivas, fábricas, equipamentos e tudo mais, e os donos
do capital, né? E as suas relações de produção, ou seja, as relações sociais, as contradições entre esses dois grupos que estruturam o modo de produção que formam ou que deram origem à luta de classes. Travava-se uma luta incessante entre a classe que detinha os meios de produção, bem como a maior parte das riquezas e privilégios engendrados pelo sistema, por exemplo, os proprietários de escravos romanos, e aqui nós estamos falando do sistema do sistema econômico escravista, né? E a classe majoritária controlada e explorada por ela, no caso, os escravos romanos. Em todos os sistemas econômicos anteriores ao capitalismo, a luta de classes provocava a destruição de um sistema para que em seu lugar surgisse outro sistema, baseado também na exploração das massas por uma nova classe dominante, reiniciando-se a luta de classes. Contudo, o capitalismo assegurava Karl Marx, seria o último modo de produção. Ele acreditava que de todos os sistemas econômicos existentes, que para ele reduziu a história inteira em 4 sistemas econômicos, por isso que não tem como aceitar um livro como esse, cara. Comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo. Na mente dele, nas ideias dele, o capitalismo seria o último modo de produção baseado na existência de antagonismos de classe. A classe capitalista, dominante em virtude de ser a proprietária dos meios de produção, seria derrubada pelo proletariado, isto é, a classe operária, que instauraria uma sociedade sem classes, na qual os meios de produção seriam convertidos em propriedade de todos. Posteriormente, discutiremos a transição do capitalismo para o socialismo com mais detalhes, a gente vai ver isso mais adiante. Antes de se prosseguir, convém examinar as bases da crítica moral que Marx fez ao capitalismo. Bom, então o vídeo de hoje eu apenas tratei sobre essa identificação que ele fez de toda a história da humanidade inteira, do universo inteiro, reduzida a 4 sistemas econômicos: comunismo primitivo, escravismo, feudalismo e capitalismo. Se isso não é um reducionismo, eu não sei o que é. Mas o fato é que na teoria dele ele coloca desta forma. E este foi o assunto do vídeo de hoje. No vídeo que vem, então, vamos tratar sobre a crítica moral de Karl Marx ao capitalismo. No vídeo passado eu fiz um resumo, né, sobre modo de produção e também um pouco sobre o Manifesto Comunista. Aliás, acho que eu comentei mais sobre o Manifesto Comunista, aquele livro, né, escrito entre ele e o Engels. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo, então, de História da Economia, uma introdução, né. Valeu!